aula de Química. Nós vamos falar hoje dos éteres, vamos conhecer esses compostos orgânicos, a sua classificação e a forma de nomenclatura. Então não te esqueça, se ainda não és inscrito, inscreva-te ao canal e dê um like ao vídeo. Então, a definição diz que éteres são compostos orgânicos caracterizados pela presença de oxigênio entre átomos de carbono. Vejamos, nós temos aqui o oxigênio que encontra-se entre dois grupos, não é? O RK está a substituir qualquer composto. Isto pode ser apresentado da seguinte forma. Temos aqui o oxigênio e nas suas extremidades teremos alguns radicais, como por exemplo este composto que cá vemos. No entanto, temos o oxigênio que está separado por dois compostos. Este composto ou éter, é chamado de éter dietílico. No entanto, este é o composto mais conhecido na função orgânica. Foi muito usado como anestésico, no entanto, já não é usual, porque é um composto muito inflamável. Então, vamos passar para a classificação dos éteres. Segundo a sua classificação, os éteres podem ser simétricos e assimétricos. No entanto, nós teremos um éter simétrico quando os radicais que tivermos nas extremidades forem idênticos, então o éter vamos considerar como simétricos. Se acontecer o contrário, então teremos um éter assimétrico. Quanto à nomenclatura destes compostos, nós vamos ter duas formas distintas de os nomear. Vamos conhecer a forma IUPAC, que é usada internacionalmente, e a forma mais usual, que é a forma comum. Para a nomenclatura destes compostos, então nós vamos identificar primeiramente o oxigênio. E este oxigênio encontra-se entre átomos de carbono e vamos dividir o composto por dois lados. Pelo lado que contém menor quantidade de átomo de carbono, por exemplo, aqui só tem um átomo de carbono, e o lado que tiver maior quantidade de átomos de carbono. A nomenclatura IUPAC diz-nos que o lado menor terá o sufixo oxi. Este sufixo será antecedido pelos prefixos que nós já conhecemos. Vamos supor que o lado menor, conforme estamos aqui, tem apenas um átomo de carbono. Quando o composto tem um átomo de carbono, tem o prefixo met. Então, o prefixo met será seguido pelo sufixo oxi. No entanto, vamos ter metoxi. E o lado maior, por exemplo, aqui à esquerda tem dois átomos de carbono, que é o lado maior, comparado com um átomo de carbono, terá como sufixo ano. Ou seja, pegamos o prefixo que indica a quantidade de átomo de carbono, por exemplo, com dois átomos de carbono, é o et, e vamos nomear como se fosse um hidrocarboneto normal, um alcano. Por exemplo, vai ser etano. Já a nomenclatura comum diz-nos que o lado menor terá o sufixo il e o lado maior terá o sufixo ílico. Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui um éter, porque temos oxigênio, onde nas duas extremidades temos diferentes compostos. Então a nomenclatura IUPAC diz-nos que começamos logo com o lado menor. Entre os dois lados, o menor é este, que tem apenas dois átomos de carbono. Quando o composto tem dois átomos de carbono, seu prefixo é et. Tem que ter o sufixo ox. Então vamos ter o et, sufixo ox. Depois vamos para o lado maior. O lado maior contém 5 átomos de carbono. Com 5 átomos de carbono tem o prefixo pent. E diz-nos que terá o sufixo ano. Então vamos chamar etoxipentano. Quanto à nomenclatura comum, então vamos seguir a sequência que cá temos. Começamos também pelo lado menor. O lado menor contém apenas 2 átomos de carbono. Com 2 átomos de carbono, então o prefixo é et. No entanto, na forma comum, vamos começar com a palavra éter. Este éter, vamos para o lado menor, com 2 átomos de carbono é et. E vamos seguir com o sufixo il. Então vamos chamá-lo etil. Passamos para o lado maior, com 5 átomos de carbono, é pent, e vamos terminar com ílico. Então será etilpentílico. Passamos para o composto a seguir. Pegamos dois lados. O lado menor tem um átomo de carbono. Com um átomo de carbono, prefixo met. Met-oxi.
Passamos para o lado maior com 3 átomos de carbono, prefixo prop, e vai terminar com ano. Então, propano. Na nomenclatura comum, é exatamente a mesma coisa. Começamos com a palavra éter, depois passamos para o lado menor, um átomo de carbono é o metil, com 3 átomos de carbono será o propílico. Seguindo com outro exemplo, temos um éter, entre oxigênio temos 2 lados. O lado esquerdo temos um benzeno. Sabemos que o benzeno é formado por 6 átomos de carbono, a sua estrutura. E aqui temos apenas 2 átomos de carbono. Começamos logo com o lado menor. A forma IUPAC diz-nos que começamos pelo lado menor. Então, o lado menor tem 2 átomos de carbono, prefixo et. Etoxi. Depois vamos para o lado maior, que contém 6 átomos de carbono, que é o benzeno. Benzeno. A nomenclatura comum será éter. Depois do éter, vamos ao lado menor, que é o etil. Depois do etil, passamos para o benzeno. No entanto, sendo benzeno, terá o sufixo ílico, então passa para benzílico. Temos a seguir outro composto, com 2 lados. No entanto, primeiro vamos identificar a quantidade de átomos de carbono que cada lado tem. Aqui temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Aqui temos a ligação entre o carbono e o oxigênio. Do lado direito temos 5 átomos de carbono. Então, começamos com o lado menor, que é que contém 3 átomos de carbono. No entanto, com 3 átomos de carbono, chamado prop. Propóxi. O lado maior contém 5 átomos de carbono. Com 5 átomos de carbono é pentano. A nomenclatura comum, começamos com éter. Depois, o lado menor tem 3 átomos de carbono, que é propil. E o lado maior contém 5 átomos de carbono, que, no entanto, será pentílico. Para terminar, temos outros 2 compostos, no entanto, esse é o inverso. Temos aqui os seus nomes que queremos apresentar as suas estruturas. Então, temos etoxietano, que são 2 lados. O primeiro, et, está a indicar 2 átomos de carbono. Etano, também 2 átomos de carbono. Então, sabemos que no centro temos o oxigênio. Está separado pelo et. O et está a indicar 2 átomos de carbono. E à esquerda temos etano. O et também indica a mesma quantidade de átomos de carbono. No entanto, temos a nomenclatura IUPAC, a sua fórmula, e falta a nomenclatura comum. Como é que vamos dar a nomenclatura comum? A nomenclatura comum começa logo com éter. E depois do éter, vamos ver. Nós temos o etil 2 vezes. Em vez da gente nomear etiletílico, uma vez que o éter vem repetido, então será antecedido pelo prefixo di. No entanto, dietílico. Então temos o éter dietílico, o etil que aparece 2 vezes. E vamos passar para o exemplo a seguir. Aqui nós temos a forma ou a nomenclatura comum. Éter propilbutílico. Neste caso, nós vamos começar. Bem, depois temos outro composto que aparece na nomenclatura comum, que é o éter propilbutílico. Então, sabemos que é um éter. Depois vem propil. Propil está a indicar que são 3 átomos de carbono. Butílico. O butil está a indicar que são 4 átomos de carbono. Então, temos o éter, propil, 3 átomos de carbono, butílico, 4 átomos de carbono. Então, vai faltar a nomenclatura IUPAC. Na nomenclatura IUPAC, começamos também com o lado que contém menor quantidade de átomos de carbono. É o propóxi, depois butílico. Então, vamos passar para butano. Então, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like ao vídeo e inscreva-se ao canal.